Será que se eu tenho uma autoimune, então seria melhor eu não consumir carne? Então vamos falar sobre não consumir carne agora. Talvez você saiba, talvez você não, mas a gente tem cerca de 30 milhões de pessoas, de acordo com o censo de 2018, o censo do IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aquele pessoal que passa na nossa casa perguntando quanto você ganha, quantas televisões você tem em casa, quantos banheiros você tem em casa, né, aquilo é para saber dados estatísticos da população brasileira, né, e aí eles perguntam, né, você come carne, não come carne, você é vegetariano, não é? Então 30 milhões de brasileiros em 2018 se declararam vegetarianos. Isso corresponde a 14% da população. E quais são os benefícios de você ter uma alimentação baseada em vegetais? A carne, ela tem um índice PRAL, ou seja, um potencial de carga ácida alto. Com os vegetais é justamente o contrário. Eu tenho um índice PRAL baixo, ou seja, negativo, ou seja, ele tem um potencial alcalinizante muito maior. Mas dieta vegetariana não quer dizer que seja mais saudável. Depende do que a pessoa tem nesse contexto alimentar. O que acontece com o vegetariano, tá, gente? Isso que eu tô falando, gente, eu tô manifestando o que eu vejo e tô associando com a ciência, tá? Não tô aqui simplesmente dando a minha opinião, tá? Tô contextualizando a visão prática com a visão científica, tá? Então, o que eu vejo na minha prática é que geralmente o vegetariano ele chega comendo muito queijo, muita soja, muito trigo. Na realidade, a gente vê isso. Não quer dizer que todas as pessoas vegetarianas fazem isso. Eu estou dizendo que na prática, eu, Tarles, vejo as pessoas vegetarianas fazendo isso. Mas a alimentação vegetariana, ela deveria ser no contexto, né, no estilo mais plant-based, que é uma nomenclatura, né? O que quer dizer plant-based? Dieta baseada em vegetais, né? Onde os alimentos estão na sua forma mais natural, mais completa, não refinada e minimamente processada. Mas a gente não vê isso. Então, se você comer o fato de você ser vegetariano não quer dizer que você está mais próximo da remissão do que você não ser, tá? Você precisa adequar vários fatores. Como eu falei, vegetarianos tendem a comer mais queijo, mais trigo e mais soja. Soja, principalmente, que não é legal. Então, você, ao ser vegetariano, você precisa buscar uma alimentação mais baseada em vegetais, mais baseado em minimamente processados e não ficar ali comprando coisinhas com rótulo vegetariano e vegano. Porque, infelizmente, hoje isso também está deturpado, tá? Tem uma loja aqui na minha cidade, Produtos Naturais, que ela tem uma pegada vegana, ela não vende nada de origem animal. E aí eu fui ali, né, fui olhar o que tinha no freezer, né? Tipo essas coisas prontas, congeladas que normalmente tem, coxinha, coisas para você comprar pronta e só assar, sabe? E quando você vai lá, quando eu olhei o rótulo, impressionante como tudo tinha trigo e soja, tudo. Falei, poxa vida, se uma pessoa que não olha os ingredientes vai comprar só porque é vegetariana, ou seja, às vezes é uma pessoa que não é vegetariana, mas acha que porque tem um rótulo desse vai ser mais saudável, não é? Não quer dizer que não vai ter aditivos também. E infelizmente a maior parte é a base de trigo e soja. Então, a indústria alimentícia, ela percebeu que este apelo, vamos dizer assim, né, essa necessidade, ela está aumentando, né? Afinal de contas, de 2012 para 2018, são 6 anos, quase dobrou o número de pessoas que se declaram vegetarianas. São potenciais consumidores no mercado. Então, vamos fazer produtos alimentícios que
englobem essas pessoas, porque elas querem. E colocar um selo vegano vende, porque as pessoas entendem isso como algo saudável. Então, hoje, a gente também tem um apelo forte aos produtos industrializados com rótulo vegetariano. E aí é que mora o perigo. Aí é que mora o perigo. Então, você tem que ficar esperto. Cuidado com esses rótulos. Assim como eu sempre venho falando, né? Não quer dizer que não tem glúten, que é saudável. Não quer dizer que não tem lactose, que é saudável. Não quer dizer que seja vegetariano ou vegano, que é saudável, tá? Então, é importante, além de olhar a estampa, né, o que está escrito na capa daquele alimento, é olhar o rótulo e identificar os ingredientes. Porque quando você olha a lista de ingredientes, é que você sabe o que você está consumindo. Pela capa, eles colocam o que eles quiserem. Não que seja uma mentira, mas eles estão acentuando as qualidades e não o defeito do produto, né? Então, quando eu digo sem glúten, sem lactose, vegano, eu estou apelando para a qualidade desse produto. Tá, mas e aí, o que, que tem junto? Tá? Então é importante a gente fazer essa reflexão. Então, assim, para a gente resumir aqui, se você optou, né, por uma questão ideológica ou nutricional, né, se tornar uma pessoa vegetariana, você precisa tomar ter atenção com alguns aspectos, tá? Você precisa monitorar os seus níveis, né, além do hemograma, o ferro, ferritina, transferrina, saturação de transferrina para poder avaliar se você precisa suplementar ferro, tá? Porque é um nutriente que geralmente pode estar em deficiência, tá? E você precisa de ferro, principalmente a tireoide é uma glândula que utiliza muito ferro, né? Então, o processo da produção de hormônios, da conversão de hormônios fica prejudicado se você não tem ferro, tá? E também monitorar os seus níveis de vitamina B12, porque se você não come carne, você não ingere B12, porque a única fonte de B12 é a carne, tá? Então você precisa repor, suplementar essa carne. E a B12 uma importante vitamina na modulação, na inativação de genes defeituosos e também importante para a manutenção de uma homocisteína em níveis normais. Né? Então, às vezes, se você está com homocisteína alta, até postei um vídeo disso, muito se deve à deficiência de B12, tá? Que é o marcador inflamatório, a homocisteína.